Se a gente tem a forma parametrizada de uma superfície, como a gente encontra o plano tangente a ela? Vamos lá entender? Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nesta aula a gente vai falar sobre o plano tangente a uma superfície parametrizada, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, na aula anterior, a gente falou sobre parametrização de uma superfície. A gente viu que se a gente tem uma superfície em 3D, por exemplo, um paraboloide, uma esfera, um cilindro, a gente consegue parametrizar essa superfície usando dois parâmetros, o IV, por exemplo, ou θ e φ, dependendo da superfície que você estiver parametrizando. Você pode chamar dois parâmetros e aí chamar x, y e z de equações que estão de acordo com esse parâmetro. Então, essa parametrização vai dar para a gente uma superfície no espaço, sendo que x, escrito em funções dos parâmetros, vai estar na direção y na direção j e z na direção k. Mas então, por exemplo, no caso da esfera, a gente viu que a gente consegue parametrizar uma esfera de raio r, fazendo x ser igual r vezes o seno de φ vezes cosseno de θ, o y é o raio vezes seno de φ vezes seno de θ, e z é o raio vezes o cosseno de φ. Isso para φ variando entre 0 e π e θ variando entre 0 e 2π. Então, essas equações representam a forma parametrizada de uma esfera com raio 2, aqui nesse caso, né? Então, caso você queira lembrar melhor sobre parametrização de superfícies, eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição, tá bom? Mas então, vamos lá. Agora, vamos falar sobre plano tangente. Então, lá nos cálculos anteriores, a gente aprendeu a encontrar o plano tangente a uma função de duas ou três variáveis. Então, assim como lá no cálculo 1, a gente encontrava a reta tangente à função em determinado ponto, a gente também aprendeu a calcular o plano tangente a uma função que é vista no espaço, vista no R3, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a função x² mais y², que é esse paraboloide, e aí a gente aprendeu a encontrar o plano tangente a esse paraboloide quando x vale 1 e y vale 1. No caso, z vale 2, né? E esse é o plano tangente à nossa função nesse ponto. Tá, então a gente sabe encontrar o plano tangente a uma função, quando a gente tem f de xy ou f de xyz. Agora, como a gente encontra o plano tangente a uma superfície parametrizada? Ou seja, uma superfície que não está escrita no formato f de xy igual a alguma coisa, mas uma superfície que esteja escrita em parâmetros, parâmetros u e v, ou então parâmetros θ e φ. Então, quando a nossa superfície não está sendo dada em termos de x, y e z, mas em termos de parâmetros que descrevem aquela superfície. Como a gente faz para encontrar o plano tangente nesse caso? Então, para a gente entender isso, vamos começar pensando no seguinte. O paraboloide que a gente acabou de ver não deixa de ser uma superfície, né, gente? Ele é uma superfície aqui no R3, bonitinho. A única diferença é que ele foi dado para a gente meio que de bandeja, assim. Ele foi dado já em termos de x, y e z. Mas, em x, y e z, a gente já sabe encontrar o plano tangente a esse paraboloide. A gente viu lá em aulas anteriores. Agora, e se esse paraboloide não estivesse dado em termos de x, y e z? Ele estivesse dado em termos de parâmetros, a gente tivesse a equação parametrizada desse paraboloide. Como a gente encontraria o plano tangente a esse paraboloide em um determinado ponto? Então, vamos fazer isso aqui. Vamos começar do zero para esse mesmo paraboloide. Então, vamos encontrar a forma parametrizada dele e, a partir da forma parametrizada, a gente encontra a equação do plano tangente, tá bom? Então, vamos começar encontrando essa forma parametrizada. Como a gente tem a função já dada em termos de x, y e z, pelo que a gente viu lá na aula anterior, na aula de parametrização de superfícies, se a gente tiver z igual uma função de x e y, para parametrizar essa superfície, a gente pode chamar x igual um dos parâmetros, vamos chamar de parâmetro u, y vai ser outro parâmetro, vamos chamar de parâmetro v, e z vai ser igual o que ele já era aqui, só que em termos dos parâmetros que a gente está chamando. Então, z é igual a u²
mais v ao quadrado. Ou seja, a nossa superfície pode ser escrita como u na direção y, v na direção j, a direção do eixo y, né? E a coordenada z para nossa superfície é u ao quadrado mais v ao quadrado, na direção k. Como ele não especificou de onde até onde a gente quer esse paraboloide, por exemplo, só quero no primeiro quadrante, ou então só quero para z menor do que 2, ele não especificou nada, a gente vai considerar que u e v estão em todos os valores reais. Legal, então aqui a gente tem a forma parametrizada do paraboloide x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, olha só, gente, coloquei aqui a nossa superfície parametrizada em um software. No caso aqui do software, eu coloquei o u variando de menos 9 a 9 e v variando de menos 9 a 9, tá bom? Só porque ele pede aqui um limite de variação e eu coloquei esse. E aí, só para mostrar para vocês, por curiosidade, olha o que aconteceria se eu colocasse u só de 0 até 9. Olha só, ele não ia pegar a parte negativa do eixo x. Lembra que x é igual a u nessa curva? Se a gente está pegando só valores de x positivos, porque lembra que x é igual a u nessa curva? Se a gente está pegando só valores de u positivos, a gente só vai estar na parte positiva do eixo x para essa superfície. Então, deixa eu voltar aqui para o menos 9 até 9, para a gente ver o nosso paraboloide como um todo. Então, tá aqui a nossa superfície, que a gente parametrizou em termos de u e v. Agora, gente, a gente quer o plano tangente a essa superfície em um determinado ponto. Como a gente faria para encontrar esse plano tangente? Primeiramente, vamos lembrar o seguinte. Se você definir v como um valor constante, então x é um parâmetro u e v é um parâmetro constante, valendo esse valor d aqui que a gente está vendo, por exemplo, v igual a 2,5, o que a gente tem é uma curva, né? Porque a gente precisaria de dois parâmetros variando para formar uma superfície. Se um dos parâmetros é constante, a gente acaba ficando com uma curva. Então, se você estabelecer que v é igual a uma constante 1, por exemplo, essa é a curva que você tem. Só o x, que é o parâmetro u, está variando aqui. E aí, vamos imaginar o seguinte. Nessa curva, quando a gente está em um determinado ponto A, vamos enxergar aqui o ponto A, que a gente pode variar ao longo dessa curva, a gente vai ter um vetor tangente a essa curva no ponto A. Então, dependendo do ponto onde a gente está aqui, a gente sempre vai ter um vetor tangente. E como a gente está em uma curva que só sofre variação na variável u, já que o v a gente definiu como uma constante aqui, o vetor tangente a essa curva vai estar relacionado às derivadas parciais em relação ao u. Então, o vetor tangente vai ter coordenadas 1, que é a derivada de x em relação a u, 0, que é a derivada de y em relação a u, e 2 vezes u, que é a derivada de z em relação a u. E aí, dependendo do ponto onde a gente está, a gente tem o nosso vetor tangente a essa curva. Agora, se eu estabelecer que, na verdade, u é uma constante e v está variando. Se eu estabelecer u igual a 1, por exemplo, aí a gente ganha essa outra curva aqui, onde apenas o v varia, ou seja, a gente tem uma variação apenas na direção do eixo y. Na direção do eixo x, a gente está em uma constante. E da mesma forma que a gente tem um vetor tangente a essa primeira curva, quando v é constante, a gente também pode ter um vetor tangente a essa segunda curva, com u sendo constante, né? Então, para cada ponto que a gente pegar dessa curva, a gente tem um vetor tangente que é dado pelas derivadas parciais da nossa curva, só que agora em relação à variável v. Olha só, a primeira coordenada do vetor tangente é 0, porque é a derivada de x em relação a v. A segunda coordenada é 1, porque é a derivada de y em relação a v. Então, a gente tem um vetor tangente a cada uma dessas curvas que a gente forma aqui. Então, por exemplo, quando x e y valem 1, que a gente está nesse ponto da nossa superfície, é quando u e v valem 1 também, né? Então, aqui u está valendo 1, e aqui em cima, v está valendo 1 também. Então, a gente está nesse ponto da superfície. Nesse ponto, a gente tem um vetor tangente em relação a v
e outro vetor tangente em relação a U. Então, ó, esses dois vetores estão tangenciando a nossa superfície, só que cada um em uma direção. Um na direção de V sendo constante e o outro na direção de U sendo constante. E o que eu quero que você perceba é o seguinte, lembrando lá de geometria analítica, se a gente fizer o produto vetorial entre esses dois vetores, a gente vai obter um vetor que é perpendicular aos dois. Ó, lembra que o produto vetorial entre dois vetores gera um terceiro vetor que forma um ângulo de 90 graus com os dois. E se a gente quer o plano tangente à nossa superfície aqui no ponto 1, por exemplo, a gente tem que esses dois vetores, os vetores tangente, vão ser vetores diretores do nosso plano e o produto vetorial entre eles é o vetor normal do nosso plano. É o vetor que vai formar um ângulo de 90 graus com o plano tangente. Então, gente, a equação do plano tangente à superfície em um determinado ponto vai estar diretamente relacionada aos vetores tangente à nossa superfície. E para encontrar os vetores tangentes, é só a gente derivar as equações da superfície em relação a U e também em relação a V. Quando a gente encontra o vetor tangente para cada uma das variáveis, o produto vetorial entre eles vai dar para a gente o vetor normal ao nosso plano. Tendo o vetor normal, a gente consegue encontrar a equação do plano tangente, porque vai ser a primeira coordenada do vetor normal vezes x menos o x de tangência, a segunda coordenada vezes y menos o y de tangência, e a terceira coordenada do vetor normal vezes z menos o z de tangência. Tudo isso igual a zero. Então, vamos lá encontrar a equação do plano tangente a esse paraboloide que a gente está trabalhando no ponto 1, 1, 2. Então, aqui ele deu o ponto em termos de x, y e z, né? Então, a gente tem aqui a equação parametrizada do nosso paraboloide, que a gente encontrou ali atrás, né? E aí, vamos lá encontrar a equação do plano tangente a ele nesse ponto especificado aqui. Então, o primeiro passo para a gente encontrar a equação do plano tangente, depois de ter a superfície parametrizada, é encontrar o plano tangente. Para isso, a gente encontra a derivada da superfície em relação ao primeiro parâmetro e a derivada da superfície em relação ao segundo parâmetro. Então, se os seus parâmetros fossem θ e φ, por exemplo, você encontraria a derivada em relação a θ e a derivada em relação a φ, tá bom? Então, vamos lá. A derivada em relação a U, vamos fazer por coordenada. Na primeira coordenada, a derivada de U em relação a U é 1, né? Então, a gente tem 1 na direção I. Na segunda coordenada é V, e a derivada de V em relação a U, o V é uma constante em relação a U, né, gente? Então, a derivada de uma constante vale zero. Então, fica 0 vezes J. E na terceira coordenada, U ao quadrado mais V ao quadrado, a derivada de U ao quadrado em relação a U é 2U, e a derivada de V ao quadrado em relação a U, V é uma constante, né? Então, aqui é como se a gente estivesse derivando 2 ao quadrado, por exemplo. E a derivada de uma constante vale zero. Então, fica só 2U mesmo na direção K. Então, o vetor tangente em relação a U vai ser 1, 0, 2U. Para cada valor de U, a gente tem aqui quem vai ser o vetor tangente à nossa superfície. Agora, vamos encontrar o RV, que é a derivada da superfície em relação a V. Na primeira coordenada vai dar 0, né? Derivada de U em relação a V é 0. Na segunda coordenada fica 1, então na direção J é 1. E na terceira coordenada, a derivada de U ao quadrado em relação a V é 0. E a derivada de V ao quadrado em relação a V é 2 vezes V. Então, 2 vezes V na direção K. Então, o vetor tangente em relação a V tem coordenadas 0, 1, 2V. Portanto, já temos aqui os nossos vetores tangentes, né? Agora, o segundo passo, depois de ter o vetor tangente, é a gente encontrar o vetor normal à nossa superfície. O vetor normal é o produto vetorial entre os vetores tangentes. Então, para calcular o produto vetorial, lembrando aqui, a gente vai fazer uma matriz, onde a primeira linha são as direções I, J, K, e nas outras linhas a gente coloca os nossos vetores. Então, 1, 0, 2U para o primeiro vetor e 0, 1, 2V para o segundo vetor.
Para calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, a gente pode repetir as duas primeiras colunas, e aí vamos lá calcular. Indo para o lado direito, aqui vai zerar também, e aqui vai dar 1 vezes K. Agora, indo para o lado esquerdo, aqui vai zerar, aqui vai dar menos 2U na direção I, e aqui vai dar menos 2V na direção J. Lembrando que quando a gente desce para o lado esquerdo, a gente troca o sinal da multiplicação, né? Então, o nosso vetor normal é menos 2U na direção I, menos 2V na direção J e 1 na direção K. Como a gente quer o plano tangente quando x vale 1 e y vale 1, isso significa que u tem que valer 1, já que x é u, né? E y, que é v, faz o v também ter que valer 1. Então, se u vale 1 e v vale 1, nesse ponto de tangência, a gente consegue encontrar o nosso vetor normal para esses parâmetros. A primeira coordenada é menos 2 vezes u, então menos 2 vezes 1, que dá menos 2. Na segunda coordenada, menos 2v, fica menos 2 vezes 1 também, que dá menos 2. E na terceira coordenada, continua sendo 1, porque aqui é uma constante, né? Não depende de u e v. Então, por fim, a gente consegue encontrar a equação do nosso plano tangente. Ela vai ser a primeira coordenada do vetor normal vezes x menos o x de tangência, que é 1, mais a segunda coordenada do vetor normal vezes y menos o y de tangência, que é 1 também, ó, tanto x quanto y valem 1, mais a terceira coordenada do vetor normal vezes z menos o z de tangência. Ó, o z do ponto de tangência aqui vale 2, né? E tudo isso igual a 0. Então, essa é a equação do nosso plano tangente à superfície, que é esse paraboloide, no ponto 1, 1, 2. É exatamente esse plano tangente que a gente tinha visto aqui atrás, que a gente aprendeu a encontrar quando a gente tem f de x e y, né? Que a gente usava derivadas parciais em relação a x, a y. Só que agora a gente encontrou esse plano tangente usando a superfície parametrizada. Então, sempre vai ser esse passo a passo, gente. Você tem sua superfície nas equações paramétricas, aí você vai encontrar o vetor tangente em relação ao primeiro parâmetro e o vetor tangente em relação ao segundo parâmetro. Para isso, basta você derivar parcialmente em relação a cada um desses parâmetros. Então, foi o que a gente fez aqui. Para encontrar o RU, a gente derivou em relação a U cada uma das coordenadas. E para encontrar o RV, a gente derivou em relação a V cada uma das coordenadas. Tendo o vetor tangente, a gente faz o produto vetorial entre os dois para encontrar o vetor normal ao nosso plano. Tendo o vetor normal, é só a gente substituir aqui nessa expressão para ter a equação do plano tangente. Então, vamos fazer mais um exemplo aqui. A gente quer encontrar a equação do plano tangente a essa superfície, que tem essas equações aqui, né? Quando u é igual a 1 e v é igual a π sobre 3. Então, repara que nesse caso, ele deu a informação de uma forma diferente. Ao invés de dar o ponto de tangência, em termos de x, y e z, ele deu o valor dos parâmetros naquele ponto de tangência. Então, qual o valor de u e qual o valor de v que fazem a gente chegar nesse ponto de tangência. Então, vamos lá. A gente já tem as equações parametrizadas, né, para essa superfície. Então, o primeiro passo que a gente vai seguir aqui é encontrar o vetor tangente em relação a u e em relação a v, que são os nossos dois parâmetros aqui. Então, vamos derivar parcialmente em relação a u primeiro. Na primeira coordenada, a gente tem u vezes cosseno de v. A derivada disso em relação a u, repara que a gente está derivando uma constante vezes a nossa variável, porque v é uma constante em relação a u, né? E a derivada de uma constante multiplicando a variável é a própria constante. Então, o próprio cosseno de v na direção i. Na direção j, a gente tem u vezes o seno de v. Mais uma vez, é uma constante multiplicando a variável u. Então, a derivada vai dar a própria constante, que é o seno de v, na direção j. E na terceira coordenada, a gente tem v.
A derivada de v em relação a u é zero, né? Porque v é uma constante em relação a u. Então, o vetor tangente em relação a u vai ser cosseno de v na primeira coordenada, seno de v na segunda coordenada e zero na terceira coordenada. Agora, vamos encontrar o vetor tangente em relação a v. Então, a derivada da primeira coordenada em relação a v, a derivada do cosseno é menos seno, né? Então, fica menos u vezes o seno de v na direção i. Na segunda coordenada, a derivada do seno de v em relação a v é o cosseno de v, né? Então, fica u, que é uma constante, multiplicando, vezes o cosseno de v na direção j. E na terceira coordenada, a gente tem v. A derivada de v em relação a v é 1. Então, 1 na direção k. Portanto, o vetor tangente para o v vai ser menos u vezes seno de v. Na segunda coordenada, é u vezes cosseno de v. E na terceira coordenada, dá o próprio 1. Como a gente quer o plano tangente quando u é igual a 1 e v é igual a π sobre 3, você já pode substituir aqui. Então, você pode fazer das duas formas. Ou você calcula primeiro o vetor normal e depois substitui, igual a gente fez no exemplo anterior. Ou então, você substitui primeiro e depois calcula o vetor normal. Então, vamos substituir primeiro. Então, o vetor tangente em u, quando u vale 1 e v vale π sobre 3, vai ser o cosseno de π sobre 3, que dá meio, né? O seno de π sobre 3, que é raiz de 3 sobre 2, e zero na terceira coordenada. E o vetor tangente em v, quando u vale 1 e v vale π sobre 3, vai ser menos u vezes seno de v, então, menos 1, que é o valor do u aqui, né? Vezes o seno de π sobre 3, que é raiz de 3 sobre 2, u vezes cosseno de v, então 1 vezes cosseno de π sobre 3, que é meio, e 1 na terceira coordenada. Agora, vamos lá calcular o vetor normal, a nossa superfície, quando u vale 1 e v vale π sobre 3. Então, vamos calcular o produto vetorial entre os vetores que a gente encontrou. Então, vamos lá, calculando aqui para o lado direito, a gente tem raiz de 3 sobre 2 na direção i, aqui vai zerar, e aqui vai dar meio vezes meio, que é 1/4 na direção k. Agora, para o outro lado, que a gente troca o sinal, né? Aqui vai dar raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2, que dá 3/4. Aqui o sinal negativo some, porque desse lado troca o sinal, né? Aí aqui no segundo vai zerar, e aqui no terceiro fica menos meio na direção j. Então, o nosso vetor normal vai ser raiz de 3 sobre 2 na direção i, menos meio na direção j, e 1/4 mais 3/4, que dá 4/4, 4/4 é 1, né? Na direção k. Agora que a gente tem o nosso vetor normal, a gente consegue encontrar a equação do plano tangente. E aí, olha só, a gente tem a primeira coordenada do vetor normal, vezes x menos o x de tangência. O x de tangência é essa coordenada aqui, né, da direção i, quando u vale 1 e v vale π sobre 3. Então, x é igual a 1 vezes o cosseno de π sobre 3, que é meio, e, portanto, o x de tangência é 1 sobre 2. Agora, a segunda coordenada, que é menos meio, né? Vezes y menos o y de tangência. O y de tangência é u vezes o seno de v. Então, o y de tangência é raiz de 3 sobre 2. Mais a terceira coordenada vezes z menos o z de tangência. O z de tangência é v igual π sobre 3. Então, é o próprio π sobre 3 aqui, né? Tudo isso igual a zero. Então, essa é a equação do plano tangente a essa superfície, quando o parâmetro u vale 1 e o parâmetro v vale π sobre 3. Então, para encontrar o x, o y e o z de tangência, é só a gente substituir aqui nas equações paramétricas os valores de u e v que ele deu para a gente, tá bom, gente?
Então, olha só, gente, a superfície que a gente estava trabalhando nesse exercício era essa aqui, que é um tipo de espiral, né? E aqui a gente encontrou o plano tangente ao ponto x igual a meio, y igual a raiz de 3 sobre 2 e z igual a π sobre 3, que são os respectivos valores de x, y e z, quando u vale 1 e v vale π sobre 3. Então, esse aqui é o plano tangente. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!